Amém, aleluia! Glória a Deus! Meu Deus, eu estou muito impactada, muito feliz em estar aqui. E eu sou uma dessas mulheres transformadas para transformar. Eu fui transformada e é por isso que eu estou aqui. Inclusive, eu estou vivendo uma das promessas do Senhor após Ele ter entrado na minha vida e ter transformado todas as coisas. Mas tudo começou em lugares onde eu estava aprisionada. Quando o teatro começou aqui, eu falei, meu Deus, é a minha história. Estão contando a minha história. E realmente, eu sou uma mulher comum, uma mulher como você que está aí, né? Uma mulher que exerce tantos papéis. Meu nome é Luciana Drummond, sou casada com o Veríssimo, tenho 3 filhos, a Vitória, 12 anos, o Pedro, 14 anos, e a Alice, que vai fazer 21 anos agora, rapidinho já chegando. E todo mundo fala, nó. Bom, né, gente? É Jesus que faz isso, viu? E cada ano Ele vai fazendo mais. Mas é com muita alegria que eu venho compartilhar com vocês alguns momentos muito difíceis dos quais eu vivi. Eu nasci numa família tradicional mineira, sou de Minas Gerais. Tem Minas Gerais aí? Glória a Deus! E eu cresci ali sem conhecer a palavra de Deus. Não tive contato com a palavra. Cresci vivendo a minha vida ali de acordo com o eu acho isso, eu acho aquilo. E com muitos ensinamentos por parte da minha mãe, principalmente da escola, dos lugares que nós frequentamos. A nossa geração, nós fomos ensinadas, doutrinadas a sermos independentes, é ou não é? Independente, seja independente, não dependa de homem para nada. Quem aqui já ouviu isso? Muitas mulheres ouviram isso desde pequenas. Tenha o seu próprio dinheiro, tenha a sua carreira, seu sucesso profissional. E não dependa de homem nem para dirigir. É ou não é? E foi isso que eu ouvi durante muito tempo. E eu cresci num lar onde, dos 6 anos aos 9 anos, eu fui abusada sexualmente por um parente próximo, muito próximo. Eu era deixada na casa da minha avó, e quando ela saía para rezar o terço, ali essa pessoa chegava, e por 3 anos eu sofri isso. E ali começou toda a ruptura na minha vida, de confiança e de segurança, de poder confiar e me sentir segura com aqueles que mais deveriam me proteger, que mais deveriam me guardar. Pode pedir para trazer uma água, por favor? E ali, então, tudo começou, né? O meu relacionamento com os meus pais, a partir daquele momento, mudou muito, porque foram muitos anos sem eles perceberem, sem verem nada daquilo. E eu não tive coragem de chegar e falar, porque ali a forma com que tudo é feito, quem já passou por isso sabe, e eu sei que muitas pessoas que estão aqui já passaram por isso. E ali eu comecei a criar dentro de mim uma independência ainda maior e uma vontade muito grande de estar longe daquela casa. A minha casa deixou de ser um ninho e passou a ser uma gaiola para mim. E o mais impressionante de tudo isso é que, como os pais podem ver coisas ou não ver nada. Porque quem abre os nossos olhos é o Senhor. Quem dá a visão daquilo que está escondido e o que está sendo feito onde você não vê em relação aos seus filhos é o Senhor. O Senhor, quando nós estamos nele, Ele nos traz a clareza, né? Haja luz e houve luz, e é isso que Ele faz. E depois daquilo tudo, eu realmente saí de casa. Saí de casa aos 17 anos. E com 20 anos de idade, eu fui morar em outro país. Também, como vocês, aqui tem muitos imigrantes. Também fui imigrante por 10 anos no Canadá. E ali é onde eu buscava, né, em um homem, o qual eu já tinha tido decepção lá atrás. Eu comecei a buscar a segurança, a paternidade que eu não tive. Comecei a buscar em pessoas com dependência emocional e tantas coisas. Me relaciono novamente com uma pessoa a qual foi extremamente abusiva comigo. Sofri violência doméstica. Fui morar num abrigo para mulheres violentadas ali naquela nação. E ali Deus, então, entrou na minha vida. Glória a Deus por isso.
Jesus entrou na minha história naquele momento onde eu achava que era o fim de todas as coisas, onde eu achei que nada mais poderia acontecer para mim, a não ser daquilo ali para baixo. Sabe, quando você olha para um lugar e você só vê ladeira para baixo? Era o que eu pensava. E a partir dali, Jesus entrou e mudou, começou a mudar a minha história. Eu tive uma filha, a Alice, ela veio carregando isso. Os nossos filhos carregam o propósito de Deus nas nossas vidas. Cada um deles marca algo, marca uma estação e marca algo muito poderoso de Deus nas nossas vidas. Talvez se você ainda não tenha entendimento sobre isso, ore e peça ao Senhor para que Ele te traga o entendimento sobre isso, sobre cada filho que nós temos. É um presente realmente de Deus, é uma herança do Senhor para as nossas vidas. E muitas de nós, assim como eu estive um dia, negligenciamos essa herança tão maravilhosa que são os filhos. E ali eu vivi momentos tão maravilhosos com o Senhor. A alegria do primeiro amor veio, né? O que foi narrado aqui. Antigamente, eu tinha isso, eu vivia isso com o Senhor. As experiências que eu tinha antes com o Senhor, eu caí neste lugar, sabe? De ter tantas experiências com Deus e ao passar dos anos, depois de viver tantas coisas maravilhosas com o Senhor, eu fui me esfriando espiritualmente. Minha filha nasceu, Alice nasceu, me casei novamente. Né? O primeiro relacionamento que eu tive, não foi possível dar continuidade nele. A violência era muito grande. E ali o Senhor me agraciou com uma pessoa que veio e cuidou de mim e da Alice. Um homem de Deus que tem cuidado de nós há 15 anos. E aí eu tive o Pedro e a Vitória. E Jesus realmente mudou a minha história. E ao passar do tempo, nós voltamos para o Brasil e ali nós recomeçamos a nossa vida. Nós chegamos no Brasil, muitos vão se identificar aqui. Quando a gente mora em outro país, a gente passa por tanta vergonha, tanta humilhação, tantas coisas. Né? E a gente fica sem saber se é melhor ficar aqui ou é melhor voltar. O que é mais difícil ou o que é o mais fácil se fazer? E quando nós retornamos para o Brasil, nós retornamos para iniciar tudo de novo. Porque realmente nós não vivemos os 10 anos juntando dinheiro para poder ir embora, mas a gente escolheu viver a vida no Canadá. E ali, ao recomeçar, o Senhor fez tantas coisas lindas na nossa vida. O Pedro, meu filho do meio, teve leucemia com 1 aninho de idade. Jesus curou ele para a glória de Deus. Ele foi curado. E tantas coisas que o Senhor fez, nos abençoou em todas as coisas. Financeiramente, tantas coisas. Mas havia algo em mim que ainda não estava dentro do plano e do propósito de Deus. Eu vivia uma religiosidade muito grande. Isso que foi narrado aqui era o que eu vivia. Eu ia para a igreja, ia para o culto, mas chegava em casa, eu não buscava o Senhor. Eu não tinha a palavra de Deus como meu principal alimento, eu não tinha os meus momentos com o Senhor, eu não tinha o secreto com o Senhor. E ali eu comecei a me esfriar espiritualmente. Me envolvi muito no trabalho. Eu me envolvi de tal forma que eu entrava para trabalhar às 7 horas da manhã e eu saía, às vezes, 10 horas da noite. Eu trabalhava muito. E os meus filhos foram crescendo, crescendo, crescendo. E eu não conseguia acompanhar o crescimento deles. E aquela história que eu tinha sofrido lá atrás com os meus pais, de ter pais vivos, porém ausentes, tão ausentes, eu comecei a replicar na vida dos meus filhos. Eu me envolvi com o trabalho de tal forma, nós temos uma faculdade no Brasil e eu comecei a estudar muito, estudar e buscar o conhecimento. E quanto mais conhecimento eu buscava, mais eu me via distante da palavra de Deus. Quanto mais conhecimento eu ia atrás, mais eu tinha preguiça de ler a palavra de Deus. Quanto mais conhecimento eu trazia para a minha mente, mais empoderada eu me sentia, mais dona de mim mesma. A música que foi cantada aqui, né? Eu sou digna de tudo, eu sou tudo. E eu entrei para este lugar de me achar tudo. Aliás, eu falo que eu nem me achava, eu tinha certeza. Eu tinha certeza absoluta, sabe? Formações várias de coach, tantas coisas, programação neurolinguística, eram muitas coisas que eu fui me envolvendo, porque eu buscava saciar as feridas que haviam em mim desde a infância. Do abuso sexual, depois da violência doméstica, e eu fui buscando saber quem eu era, minha identidade, e enquanto isso, fui para o lugar errado.
né, como a mulher do fluxo de sangue. Procurei em recursos dos quais não me trouxe cura, pelo contrário, aumentava ainda mais o sangramento. O sangramento ele se tornou tão grande, que toda a minha casa também se feriu. E começou a se machucar, a estarem também sangrando. Mas eu demorei muito tempo para ver isso. Porque quando nós envolvemos nesse lugar de trabalhar, sabe o que acontece conosco, mulheres? A gente trabalha de manhã, de tarde, de noite. E a gente tem que trabalhar mesmo, né? Muitas aqui precisam trabalhar mesmo. Mas eu buscava ter coisas para saciar o coração dos meus filhos, para preencher o meu casamento com coisas, com viagens, com presentes, com roupas caras, com casa maravilhosa. E esse lugar ia sendo preenchido por isso, por coisas dessa terra. Eu não percebia que os meus filhos, o meu marido e a minha casa precisava de mim. E não daquilo que eu poderia dar para eles. Mas precisavam principalmente de mim, uma mulher como você, que está aí sentada, uma mulher comum, que exerce vários papéis na vida, que tem contas para pagar, que tem dia que acorda super feliz e tem dia que acorda parecendo que tem um buraco dentro da gente. Às vezes é TPM, né? Mas acontece. E ali eu percebi que algo estava faltando em nós. Jesus. Porque eu me distanciei muito e fui para a área do conhecimento. Não tenho nada contra, a gente tem uma faculdade, a gente trabalha na área da educação. Mas eu larguei a palavra e aquilo se tornou um ídolo na minha vida, junto com o trabalho. O trabalho se tornou um Deus na minha vida, na minha história. Entre eu e meu esposo, a gente tinha um casamento que aparentemente não tinha nada errado. Não havia adultério, não havia, né, coisas assim gigantes, mas também não havia paciência, não havia amor, não havia carinho, não havia compreensão, não havia um monte de coisa. Que fica tudo escondido debaixo do tapete. São tantas coisinhas que estão escondidas dentro dos nossos lares e a gente se acostuma a viver aquela vida medíocre. Uma vida de migalhas. O seu relacionamento com seu esposo, migalhas. Vocês não têm mais alegria, paciência, vontade. Estão ali por necessidade. E começa a viver essa vida como se tudo isso fosse o certo e comum. Com os filhos, a mesma coisa. Um relacionamento tão distante. Você sabe o que está acontecendo com seu filho agora, neste momento? Eu quero que você pense um pouquinho. Quem aí tem filhos? Olha aí, é a geração que ela declarou aqui, é sobre essa geração. Nós, mulheres, precisamos ser transformadas de verdade, de dentro para fora, para que uma geração e até 1000 gerações sejam alcançadas. O maior propósito que eu e você temos na vida são os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa casa. Ele vem primeiro. O que vale eu ganhar o mundo inteiro lá fora, estar aqui falando com vocês, se a minha casa não estivesse hoje completamente rendida aos pés do Senhor e sendo guardada por Ele. Nada disso valeria. E ali, depois de tanto tempo, 5 anos, eu me envolvi completamente nisso, trabalhando incansavelmente. Eu tive uma pane um dia. Eu estava dentro do carro, indo trabalhar, e eu tive uma crise de pânico. Eu não consegui sair do carro. Eu tive um ataque mesmo de palpitação, de passar mal fisicamente. E ali a única coisa que eu consegui foi ligar para o meu marido e pedir para ele, por favor, vem aqui em tal lugar, me tira de onde eu estou. E quando ele chegou, ele ficou muito assustado com o que ele viu. E eu falei para ele, eu não aguento mais. Eu não estou me aguentando mais. Porque tudo aquilo que eu cresci ouvindo para eu ser, eu tinha me tornado. Independente, financeiramente, sucesso profissional, me tornei dona da empresa. Naquela época eu trabalhava com desenvolvimento humano. Eu trabalhava com desenvolvimento humano, tentando ajudar pessoas e eu completamente destruída. Buscando a minha identidade, saber quem eu era, em coisas, em ferramentas, em métodos. 5 passos para isso, 10 passos para aquilo. Métodos. O Senhor, Ele não trabalha com métodos.
O Senhor, Ele não trabalha com resultado. Ele não está nem aí para a nossa performance. Ele não está nem aí se eu estou falando bonito aqui ou não. Porque Ele olha o meu coração. Ele sabe o que está aqui dentro. O Senhor, Ele não está nos resultados que muitas vezes a gente quer mostrar para o outro que tem, a gente quer mostrar na igreja que faz, a gente quer mostrar para o líder, o seu pastor, aparência. E dentro de casa, está brigando com o marido, impaciente. O fruto do Espírito, o domínio próprio, passa longe. Eu estou falando de mim, tá? Do que eu era, do que eu estava sendo. Com os filhos, não tem tempo para nada. Quantos momentos importantes eu perdi, porque eu coloquei uma reunião na frente, porque eu coloquei tantas coisas na frente. Quantas coisas, quantas viagens que eu poderia ter deixado de fazer, ou roupas que eu poderia ter deixado de comprar, ou coisas dessa terra que eu poderia ter deixado de adquirir, se eu tivesse trabalhado um pouco menos, se eu tivesse reduzido um pouco menos, para que eu tivesse tido mais tempo com os meus filhos, mais tempo na minha casa e mais tempo com meu marido, e principalmente mais tempo com o Senhor. E ali naquele dia eu tive aquela crise de pânico, e eu comecei a olhar para mim e perceber que algo muito, muito errado estava acontecendo. Parece que ali naquele dia Deus abriu assim, sabe, alguma coisa e falou: filha, olha aí como é que você está hoje. Porque eu conheço o Senhor já há mais de 20 anos. E naquele momento da minha vida, e isso não foi muito longe, foi 2019. E olha como que a obediência é algo tão maravilhoso e importante. E eu me lembro que naquele dia eu pensei: meu Deus, hoje eu estou pior do que antes de conhecer o Senhor. De tamanha tristeza, vazio e tamanha religiosidade. Porque não adianta você falar: eu sou crente. Querida, crente até o diabo é, sabia? Crê mais do que muitos de nós aqui, ou até mais do que quase todos nós. Crente o diabo é. E quantas vezes eu achava que por eu ser crente já estava garantido. Não adianta a gente ser crente para o checklist, falar que eu sou crente. Precisamos viver a palavra. Representantes do reino de Deus na terra, o que a pastora Zenete ensina tanto para nós. Como que eu vivo isso? E ali, a partir daquele momento, eu comecei a olhar para mim e falar: Deus, tem algo muito errado aqui. Porque nem eu estava me aguentando. E meu marido falou assim para mim: eu te falei, eu estou te falando isso, eu estou te avisando isso, já tem tempo. Mas você não me ouve. Mas você não ouve nada que eu falo. Mas você se acha a dona da razão. Mas você acha que você está sempre certa, que você sabe tudo. E é você que está fazendo, e você faz, você escolhe, você abre, você fecha, sem nem me perguntar nada. Muitas estão vivendo isso dentro das suas casas. Muitas. E ainda culpa o marido. Põe o dedão lá assim, ó. Ele. Tudo é ele. E eu falei: meu Deus. E ali Deus fez algo extraordinário na minha vida. Um dia eu estava na cozinha da minha casa, folheando o meu Instagram. Naquela época eu tinha um Instagram fechado. Tinha poucas pessoas nele. E apareceu para mim um folderzinho escrito Moriá. Isso foi em junho de 2019. E ali, quando eu li aquela frase Moriá, meu Deus, eu senti a presença de Deus tão grande, tão grande. É como se Ele entrasse na minha cozinha. Eu estava fazendo um bolo de banana. Olha, Deus aparece nas coisas tão simples. Ele está em todas as coisas. Ele está o tempo inteiro, todo momento conosco. E ali o Senhor entrou naquela cozinha e Deus falou comigo: você vai neste lugar. Eu vou curar a sua vida. E eu vou me apresentar a você. Você não me conhece. Quase 15 anos de crente. O Senhor falou isso para mim: você ainda não sabe quem eu sou. E aquele lugar era a Estância Paraíso. E eu fui para lá. E ali começou o processo de transformação na minha vida. Começou o processo de mudança na minha vida. O Senhor foi me direcionando: faça isso, faça aquilo, faça isso. E eu comecei a fazer aquilo que o Senhor estava me pedindo. O Senhor mostrou para mim que o bem mais precioso que eu tenho é Ele.
E ali o Senhor entrou na minha vida de uma forma tão extraordinária. Eu comecei a buscar o Senhor. Eu fui fazer o Moriá. E ali eu tive experiências extraordinárias com o Senhor. Do Senhor me dar direções precisas do que eu deveria fazer quando chegasse em casa e do que eu não deveria mais fazer. E em todas as coisas eu escolhi obedecer. Sabe quando as gaiolas aqui, elas chutaram? Eu falei, fui eu. Fui eu em 2019, quando eu falei, eu chuto todas essas portas e eu saio de todas essas gaiolas, do superego, da independência, do eu acho, da preguiça, do vitimismo, de julgar o outro, de apontar o dedo e achar que o problema está em todo mundo e que você está certa. Porque era a forma que eu vivia e que eu, como mãe, direcionava minha casa. Foram as gaiolas aqui, depois eu faço, chutei ela, fiz na hora. A obediência ao Senhor é uma chave poderosa. É uma chave poderosa, ela acelera os processos, ela destrava aquilo que está travado. Quando você obedece ao Senhor, Ele está à frente da tua batalha e Ele derrota o inimigo. Ele prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, é isso que Ele faz. A gaiola dos sentimentos, nós mulheres, nós somos movidas muitas vezes por sentimentos. Quantas vezes você sente uma vontade enorme de fazer algo que vai ser bom para você, mas amanhã você já não quer fazer aquilo mais? Exercício físico, atividade física. Todo mundo se identifica com essa. Imagina se nós caminharmos pelos nossos sentimentos, pelo que nós sentimos e vimos. Não, nós caminhamos pelo que nós cremos. E nós cremos na palavra de Deus, no que está escrito na palavra. E ali eu joguei fora e saí daquela gaiola de sentimentos, de me basear minha vida em cima de sentimentos. E todas as vezes que eu caio, que a minha alma vai para este lugar, porque a nossa alma, ela luta o tempo inteiro para nos levar de volta para aqueles lugares que um dia nós estávamos aprisionados. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, o Espírito e o fruto dele nos move para outros lugares. Através de coisas tão simples, que não eram os métodos que eu procurava, não eram as técnicas que eu corria atrás, não eram os milhares de diplomas e tantas coisas que eu fiz, congressos, de tantas coisas. Mas a palavra de Deus, a oração e o jejum. Para este lugar, é neste lugar que nós devemos estar. Sabe a gaiola que me prendia muito? Eu não consigo. Nossa, como isso me prendia. Quantas de vocês, quantas de nós, por quanto tempo mais você vai ficar neste lugar de que eu não consigo? Ei, talvez você não consiga mesmo. Talvez você, humanamente falando, olhando para você, talvez você olhe e fale, eu não consigo, mas o Senhor fará por mim. Ele consegue, Ele abre portas que eu não posso abrir e Ele fecha portas que eu não posso fechar. Mas enquanto eu e você, se nós ficarmos ali naquele lugar de vítimas, de comiseração, de falar, eu não consigo, eu sou isso, eu sou aquilo, nunca sairemos deste lugar. É uma atitude, é uma escolha. E naquele momento que Deus começou a falar comigo, eu fui escolhendo obedecer à voz do Senhor e buscar o Senhor. Estou ocupada. Quantas estão ocupadas? Levante a mão. Porque eu sempre estava ocupada. Eu sempre estava ocupada demais para ir numa reunião. Eu sempre estava ocupada demais para ir na escola dos meus filhos. Eu sempre estava ocupada demais para ter um tempo com eles. Eu sempre estava ocupada demais para ler a palavra. Eu sempre estava ocupada demais para ter tempo com Deus. Mas eu escolhi sair daquele lugar. Eu tive que fazer a minha parte, com muita fé. Porque não é fácil. Não foi fácil. Passamos momentos difíceis. Quando o Senhor começou a me dar algumas instruções, eu já não trabalhava aquele tanto mais. E o Senhor começou a falar coisas para mim. E Deus me levou, pegou o meu coração e colocou ele dentro da minha casa, porque eu percebi que o meu coração não estava na minha casa. O meu coração estava lá fora, querendo encher a minha casa com as coisas que eu pensava que lá fora que eu ia conseguir. Com o trabalho, com o dinheiro, com tantas coisas.
Mas a palavra diz que em vão nós faremos tudo isso se o Senhor não edificar a nossa casa. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão você acorda para trabalhar, em vão você junta o dinheiro, em vão você quer agradar os seus filhos com as coisas dessa terra, com presente. É Ele quem edifica. E quando eu olhei para dentro da minha casa, e Jesus começou a fazer algo tão lindo dentro de mim, eu me lembro que um dia, o Senhor disse a mim: filha, vai para a madrugada de novo. Me busca na madrugada, eu vou revelar coisas a você, mistérios. Eu comecei a buscar novamente o Senhor pela madrugada. Eu amo a madrugada. Quem aqui ama a madrugada, orar pela madrugada? É um horário tão maravilhoso, principalmente para nós mulheres, porque a casa ainda está em silêncio, os filhos ainda estão dormindo. Então você ainda não tem aquele tanto de coisa para fazer, porque compete a muitas de nós fazermos sim. Talvez você tenha alguém em casa que te ajude, mas talvez você não tenha. Eu acredito que aqui a maioria não tenha. Mas então você tem um tempo com Ele antes de tudo isso começar. E eu comecei a obedecer o Senhor nisto. E comecei a buscar o Senhor pela madrugada antes da minha casa acordar. E ali Deus começou a falar coisas maravilhosas para mim. Muito maravilhosas. Mas Deus também começou a me mostrar coisas terríveis. Terríveis que estavam em mim. E que eu precisava ser transformada. Um dia Deus disse assim: filha, anote tudo de ruim e de enfermidade, foi a palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Anote todas as enfermidades que você vê nos teus filhos e no teu marido. Por quem que eu comecei? Pelo marido, né, gente? Comecei por ele, peguei essa folha aí de papel que você está aí na mão e comecei a anotar as enfermidades do Veríssimo. 15 anos de casado que a gente tem. Comecei a anotar aquele tanto de coisa. Aí fui para Alice. Falei: Senhor, em nome de Jesus, que a Alice saiba que ela é filha amada, que o Senhor é pai dela, que ela tem um pai que ama, que o Senhor escolheu ela, que ela não é um acidente, que ela não foi um acidente, mas que o Senhor a separou e a escolheu. E fui para o Pedro. O Pedro, como ele teve leucemia, ele tinha medo de muita coisa, ele tinha medo de tudo. Ele tinha medo de morrer, ele tinha medo do dinheiro acabar, ele tinha medo da comida faltar. Era um medo absurdo que aquele menino tinha. E era um medo muito maior do que um medo de escuro. Era dentro, algo muito, muito profundo dentro dele. E ali eu comecei a escrever sobre os medos do Pedro. E depois eu fui para a Vitória. Deus, que a Vitória saiba que o Senhor a ama, independente do que ela fizer. Independente do resultado que ela dá, independente do que ela faça, o Senhor a ama. Ela não precisa chamar a atenção de ninguém para se sentir amada. Porque a Vitória nasceu no contexto da minha casa, onde ela precisou se esforçar muito para receber o amor. E eu, como eu vim de tantas feridas, de tanta rejeição desde lá de trás, de tanto abandono, de tanta coisa que foi acontecendo, eu também usei do meu trabalho, do dinheiro, do sucesso profissional que eu tive para chamar a atenção e para me sentir amada. Para me sentir segura, como se eu fosse aquilo. Graças a Deus que Jesus entrou na minha vida. Glória a Deus por isso. E ali, quando eu terminei aquela lista, o Senhor disse assim: filha, todas essas enfermidades estão em você. Você está enferma. Você está doente. E este sangramento que nós carregamos, que eu carreguei por tanto tempo, ele estava ferindo e machucando e contaminando a minha casa. E deixando todo mundo doente. E eu lembro que naquele momento, naquele dia, naquela madrugada, eu vi na sala um vaso gigante, era muito grande, enorme. E saiu uma água, um tufão de água de cima, muito grosso, forte. E enchendo aquele vaso, de dentro dele saiu uma água com sujeira. Era caco de vidro, folha de galho de árvore, era tanta sujeira e água marrom. E aquela água ia ficando na minha sala. E depois ia jogando, chegava uma hora que a água ia diminuindo a força dela. E já não mais saía aquela sujeira marrom.
Não saía aqueles cacos, aquelas folhas, aqueles galhos secos, mas saía uma água tão limpa, tão cristalina. Ela ia lavando o chão da minha casa, ia limpando tudo aquilo. E eu via que aquela água ia entrando no quarto dos meus filhos, no quarto de cada filho, no meu quarto do meu marido, aquela água entrando. E ali o Espírito Santo disse para mim: filha, tu és um vaso nas minhas mãos. Você apenas não sabia disso. Você estava longe. Você não vivia o propósito que eu tenho na sua vida. E hoje eu te encho, porque tu és um rio de água viva. E do teu interior essa água vai fluir e vai curar a tua casa, vai curar os teus filhos, vai curar o teu marido e vai curar muitas outras mulheres. Foi isso que ele disse para mim naquela madrugada. Depois que eu fui no Moriá, eu voltei, eu fui para toda vez que eu podia ir, eu ia para a Estância. Porque eu sou muito grata à Estância Paraíso. Todas as vezes que eu conto meu testemunho, eu falo isso. Muito grata à pastora Zenete, que hoje é minha mãe espiritual. Nunca imaginei viver isso. Porque ali começou uma mudança na minha vida. Eu voltei e fiz o Renovo, um outro programa que a Estância tem. Eu me lembro que um dia eu estava debaixo de uma árvore. Lá tem uma dinâmica nesse programa. E eu estava lá debaixo daquela árvore e fazendo um rastelo no chão, rastelando, e tinha um monte de folhinha seca. E lá na Estância eles falam assim: tudo aqui fala. Gente, é verdade. Tudo fala. E eu ali arrastando aquelas folhinhas. E aí o Senhor falou para mim: filha, está vendo essas folhas secas? Você era uma dessas folhas secas. Mas há muitas mulheres que estão assim secas, muito secas, como você estava. Mas olha para trás, atrás, gente, eram as mesmas folhinhas. E estava debaixo da mesma árvore. Parece que alguém foi lá, fez uma linha e dividiu. Aqui vai ficar as folhinhas secas e aqui as verdinhas, porque a Luciana vai passar aqui. E o Senhor falou para mim: essas folhinhas verdes é você curada. E muitas mulheres que serão curadas através da sua vida. Muitas mulheres e famílias que serão restauradas. Mas naquele tempo eu não estava entendendo nada. Porque eu era uma pessoa... Eu trabalhava com desenvolvimento humano, mas eu ficava sempre nos bastidores. Eu estava sempre lá atrás, gerando, produzindo, fazendo. O microfone para mim eu corria dele. Muito tímida, com medo. Então eu não imaginava, nunca, jamais. Eu me lembro que na sala do Renovo, a pessoa que estava lá falou para mim: nossa, eu te vejo indo em muitos lugares falando com mulheres. E eu falei: meu Deus, como? Quando? Eu naquela altura estava tão ferida, tão machucada. A minha casa estava despencando, meu casamento estava à beira do precipício. Quantas vezes que eu pensei em divorciar, em separar, eu cheguei a falar isso com meu marido. Só que tudo isso Deus me trouxe a memória depois que eu comecei a buscar o Senhor. Comecei a buscar e Ele começou a me mostrar as minhas enfermidades. E ali eu comecei a enxergar como a minha casa estava. Talvez você não tenha ideia, mulher, não tenha noção de como a sua casa está. Talvez você está achando que está bom do jeito que está. Está bom, já acostumei. Não tem nada demais aqui assim, tão grande. Mas dentro de você, você está aí morrendo seca, com pensamentos de desistir do casamento, desistir dos seus filhos. Esse menino não tem jeito não, ele é assim mesmo. Não, ele não é assim mesmo. Ele é filho de Deus, ele é uma herança do nosso Deus, ele é uma herança que o Senhor entregou nas tuas mãos. E ali eu comecei a orar ao Senhor, e Deus começou a mostrar toda a sujeira que estava dentro da minha casa. O Senhor começou a mostrar como o meu casamento estava. Entre eu e meu marido havia um espaço tão grande. Havia uma lacuna tão gigante. E entre nós dois havia tantas coisas preenchendo aquele espaço. Porque cada vez que eu colocava coisas entre eu e ele, mais longe, mais distante a gente ficava. O meu filho de 8 anos estava tendo acesso à pornografia. Na escola e dentro da minha casa. O que seus filhos estão fazendo dentro da sua casa, no quarto, que você não está vendo? O que ele está acessando, que ele está escondendo de você? Você não está vendo nada e você está achando que está tudo beleza. Eu não via nada. Eu não conseguia ver. E de repente o Senhor começou a trazer tudo para fora. Toda a sujeira. E por isso que foi difícil.
Porque não é fácil você ver que você, achando que estava conquistando algo, achando que estava tendo sucesso, na verdade, você estava longe do sucesso. A sua casa despencando. Filhos longe do Senhor. A minha filha mais velha, ela foi apresentada desde que nasceu. Eu falava, filha, lê a Bíblia. Que Bíblia, mãe? Eu não gosto. A minha filha mais velha, a Alice, ela estava anorexa, depressão e pânico. E o pânico dela era tão grave, que para ela sair de casa era difícil. Entrar no elevador, meu Deus, era uma guerra. Para ela ir no mercado, ela não conseguia. Ela não conseguia ir no salão, não conseguia nem aquilo que antes ela gostava de fazer. E a Vitória, distante de mim, tão distante, sendo criada desde pequena por uma pessoa que me ajudou por muitos anos na minha casa. Graças a Deus que o Senhor colocou aquela mulher, porque o coração dela era muito bom, porque eu estava tão longe da minha casa, tão distante, não estava vendo nada. E ali Deus começou a fazer um processo maravilhoso na nossa vida de cura. Começou a curar, a tocar em cada um de nós. Eu comecei a buscar o Senhor, orar ao Senhor e pedir a Ele que Ele curasse primeiro a mim, porque eu via realmente aquela enfermidade. Eu via realmente o quão egoísta eu fui, o quão egocêntrica eu era, autoconfiante, independente. E Deus começou a trazer tudo à luz. Muitas coisas. E um dia eu estava sentindo tanta dor, por tanta coisa ruim que eu estava vendo, que estava em mim. Tanto engano, tanta mentira, que o Senhor um dia disse para mim, filha, você vai ter um momento daqui 7 dias, aonde você terá a oportunidade de pedir perdão para todos eles. E essa culpa que você está carregando, eu vou retirar ela de você. E ali eu comecei a gerar. Olha, a escola, o seminário de intercessão. Eu voltei na instância depois, eu fiz a escola de intercessão 2, 3 vezes. Porque foi ali que eu aprendi a gerar. E nós mulheres, nós geramos os nossos filhos biológicos. E sabe o que acontece? A gente esquece de gerar ele para Deus. Eles crescem e a gente coloca eles no mundo, literalmente. E deixa eles crescerem. Ei, nós precisamos e nós vamos continuar a gerar os nossos filhos. Eu não sabia. Eu nem sabia que existia isso. E ali na escola de intercessão, em nome de Jesus, vocês vão viver isso ano que vem. Eu aprendi a gerar. E eu tenho vivido isso. E ali eu fiquei 7 dias gerando aquele momento de pedir perdão aos meus filhos e ao meu marido. E eu lembro que eu ia para a sala, eu falava, Senhor, o Veríssimo vai sentar aqui. Eu orava naquele lugar. Pai, inclina os corações dos meus filhos ao meu coração. Inclina o meu coração ao coração dos meus filhos, do meu marido. Porque para que os corações se inclinem, somente se o Senhor estiver em nós. Porque só Ele pode fazer com que os corações se inclinem uns aos outros. Nós não temos essa capacidade, de nós mesmos não sai nada, a não ser os frutos da carne que está lá em Gálatas. Mas no Espírito, no Senhor, o fruto do Espírito, ele começa a fluir, porque, como eu disse no início, o reino não é sobre resultado, o reino é sobre fruto. O reino não é sobre a nossa performance, mas é sobre a graça maravilhosa do nosso Deus, a graça que nos alcança, a graça que está sendo derramada aqui hoje, a graça que um dia me alcançou ali naquela cozinha, de falar comigo, filha, vai para este lugar que eu vou mudar a tua vida, e a graça que tem me alcançado até agora, até hoje, até a eternidade, amém? E ali naquele dia eu acordei e eu preparei um momento muito especial para minha família. E quando eu fiz aquilo, o Senhor disse a mim, todas as vezes que você contar o seu testemunho, muitas mulheres serão ativadas para que o mesmo aconteça na casa delas. Muitas mulheres serão curadas, transformadas. Vai ser um início, um start na sua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, para aquilo que eu tenho vivido, o Senhor também faça na sua vida. E ali eu fui esquentar uma água, porque o Senhor me disse, lave os pés de cada um deles, e quando você lavar os pés, você vai pedir perdão a todos eles. E ali eu preparei aquilo tudo, fui para a sala, comecei pelo meu marido,
lavei os pés dele. O Senhor trouxe tantas coisas que eu não sabia. Tá dando para ver a foto? Coloquei uma foto para vocês verem desse dia. Isso foi em 2019, a Vitória estava tão pequenininha. E eu lavei os pés deles. Não tem a foto do restante, porque a Alice que tirou essa foto, essa é a minha família. O Pedro, a Vitória, eu, o Veríssimo, a Alice hoje. Nessa foto, a Alice estava sendo enviada para Bethel, para os Estados Unidos. Hoje ela está no 2º ano dela, lá fazendo, né, a escola ministerial. Foi curada da anorexia, do pânico, da depressão. Para a glória de Deus. Depois que eu lavei os pés dos meus, né, deles, dos filhos do meu marido, a minha casa nunca mais foi a mesma. A partir daquele dia, uma chave muito poderosa virou. A partir daquele dia, tudo começou a mudar na minha casa. Eu pedi perdão e ali Deus começou a fazer uma obra tão linda no coração de cada um deles. E sabe, eu não fiquei atrás do meu marido, nem atrás dos meus filhos. Lê Bíblia, faz isso, faz aquilo. Eu fiz a minha parte. Porque quem convence o homem do pecado e quem traz o marido e os filhos não é você insistindo, brigando, julgando, apontando o dedo, como se você fosse a dona da razão. Mas é o Espírito Santo de Deus. E quando eu entendi isso, foi tão libertador, porque aquele peso que eu carregava, aquela vontade que eu tinha tão grande deles estarem ali, vivendo aquilo tudo que eu estava vivendo, eu entreguei no altar do Senhor. Eu entendi que era Ele que ia trazer o meu marido, que era Ele que ia endireitar o Veríssimo, que seria Ele que ia curar a Vitória, que seria Ele que ia curar o Pedro. O Pedro chegou até mim, o Veríssimo, para pedir perdão, querendo confessar o pecado da pornografia, com 8 anos de idade. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aí dentro das casas, das nossas casas? Que acesso é ele? É esse? Isso aqui, o celular, é uma arma muito perigosa. Nas nossas mãos, também se torna uma arma. Você entrega o celular para o teu filho, você está entregando o celular, mas na hora que ele toca, sabe que ele está pegando uma arma. Se você não supervisiona, meu Deus, se você coloca lá para você poder fazer as coisas que você tem que fazer, para não te perturbar, sangue de Jesus tem poder, que é o que a gente viu aqui. Isso tudo estava dentro da minha casa. E ali Deus começou a trazer um por um. Um dia, eu me lembro, nós começamos em novembro de 2020. Lembra que eu falei das folhinhas que Deus disse que eu ia falar para muitas mulheres? O Senhor disse para mim que era para eu abrir um Instagram, chama Mulher Que Nem Eu. E que muitas mulheres como eu, que estavam doentes, tão ocupadas, tão distantes, com uma casa linda, filhos lindos, um casamento do Senhor, mas tão longe de tudo aquilo, que aquilo que Ele ia fazer na minha vida, muitas mulheres também seriam curadas e seriam restauradas e transformadas. E ali em novembro de 2020 nós começamos a orar pela madrugada. O Senhor me deu uma direção: filha, entra no seu Instagram e faz um anúncio de que vocês vão fazer 21 dias às 3 horas da manhã. Era tudo no grupo do WhatsApp naquela época. Hoje a gente ora pela madrugada, às 5 horas da manhã, no canal do YouTube, no canal do Instagram. Tudo isso que eu estou falando é para a glória de Deus, porque é Ele. É Ele quem faz. O que eu faço é, leio Bíblia, jejuo e oro. Busco o Senhor, me posicionei, tenho renunciado muitas coisas. Eu vou continuar renunciando, porque eu escolhi, eu decidi obedecer o Senhor em todas as coisas. É obediência radical, é sim, sim, não, não. Não é uma obediência mais ou menos, não é obedecer aquilo que te traz o prazer, aquilo que aparentemente é bom. É obedecer em todas as coisas. Até aquilo que talvez para você seja o mais difícil. E nós oramos pela madrugada. Tem dia que dá 6.000 mulheres, 8.000 mulheres. Hoje o meu marido veio para a madrugada orar comigo. Hoje são homens, mulheres, crianças. E olha, eu vou falar algo para vocês. Hoje são mais de 30 nações que estão ali conosco online. A primeira nação a entrar na madrugada com Deus foi o Japão. Foi o Japão e eu estou aqui. Foi através da Ale, a Ale está aí. Foi o Japão que entrou, e quando entrou eu assustei muito, porque eu falei, meu Deus,
como que isso chegou no Japão? Nem sei, nunca perguntei para ela. E o Senhor falou para mim, é só o início do que eu vou fazer. A glória dele. Porque uma mulher, quando se posiciona, a casa é transformada. Acredite nisso. Talvez você olhe para mim, olha para a pastora Zenete e pensa, meu Deus, mas elas conseguem, elas são isso, elas são aquilo. Não, nós somos mulheres comuns como você. Os lugares que eu tenho mais sido curada é no tanque. É no fogão. É uma na cama dos meus filhos. É ali nas coisas simples, ordinárias. No ordinário, no dia a dia. Que Jesus tem falado tantas coisas lindas para mim. Um dia eu estava lavando a Crocs da Vitória. Lavando ali, eu falei, nossa, amanhã eu vou lavar de novo, né? Porque amanhã vai sujar de novo. Mas eu vou lavar hoje. Porque eu poderia pensar assim, não, amanhã vai sujar de novo. Amanhã, sexta eu lavo. O Senhor falou assim, lava. Mesmo que hoje ela não te agradeça, ela não perceba hoje, ao ponto de vir te agradecer. Lá na frente, um dia ela vai falar, minha mãe cuidava tão bem de mim, que ela nunca deixava eu ir com sapato sujo para a escola. É neste lugar que o Senhor nos quer. Mas é com Ele. E o Senhor começou a me dar estratégias tão maravilhosas para cuidar da minha casa, dos meus filhos. Para trazer a Alice para mim, que ela estava tão longe. A Alice saía para a escola, ela queria ficar só na escola. Quando eu entrei para dentro da minha casa, a Alice falava, mãe, eu tenho trabalho hoje. Eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo, por que essa menina não quer vir para casa? E ela falou um dia assim, mãe, está difícil agora te entender e saber agora que a senhora está aqui conosco assim, tão presente, tão junto, entrando no meu quarto, a senhora nem vinha aqui. Agora a senhora vem quase toda hora. Ela não estava sabendo lidar com aquilo. Meu Deus, que lugar que eu estava. Aonde que você está, mulher? Aonde que você está? O Senhor te chamou para ser uma coluna, para ser uma mulher de oração pela sua casa, para você se colocar na brecha pelo teu marido, pelos teus filhos, por você, para que você seja cheia do Espírito. Ele vai te dar as estratégias. Lembra que eu falei que eu corri atrás de tantos de métodos e ferramentas? Desde 2019 o Senhor fala comigo, leia a Bíblia. Eu vou tentar fazer alguma coisa, Ele, vai para a Bíblia. É aqui que eu vou te ensinar. É aqui que eu vou te transformar. É aqui que a sua casa vai mudar. É aqui que as coisas vão ser mudadas. E eu aprendi também no seminário de intercessão a declarar a palavra, a orar a palavra. Meu Deus, gente, a palavra é tudo. Isso aqui é o bem mais precioso que nós temos na terra. Hoje o que é palpável, que é do céu, é a palavra. É a palavra. E nós estamos desprezando ela, menosprezando. Sabe como que a minha filha foi curada da anorexia, da depressão e do pânico? Ela entrou num Zoom online, porque aí teve a pandemia, tudo começou a ser online. Ela entrou ali, ela recebeu um desafio para ler Provérbios 16 por 7 dias. Não estou falando que é o Provérbios 16, porque toda palavra é poderosa, toda palavra é poderosa. E vou falar outra coisa, toda palavra é para nós. Toda, do início ao fim, é para mim e para você. Até aquela parte que você lê e fala assim, isso aqui não é para mim não, é para nós. Porque ela nos corrige, ela nos alinha, ela nos aviva, e ela traz cura, ela nos liberta. E ela leu ali por 7 dias. Ela disse que no primeiro dia ela ficou da mesma forma, no segundo também. A partir do terceiro ela acordou sem sentir aquela tristeza. No quarto dia ela acordou alegre. Ela falou que tinha anos e anos que ela não sentia alegria. No sexto dia, assim como o Senhor foi na minha cozinha, o Senhor foi no quarto e visitou ela. E naquele dia ela foi curada dentro de casa com a palavra. O que é que você está procurando lá fora para trazer cura? É Jesus, é só Ele que pode curar. Só Ele pode restaurar. Só Ele vai tirar os filhos de gaiolas e prisões e correntes. Você não consegue conversar com seu filho, ele não tem paciência para te ouvir. Mas no fundo é porque há algo maligno entre você e ele. O inimigo colocando, sabe, correntes que prendem e impedindo que haja relacionamento, que haja vida, que haja amor, porque está longe. O Senhor está tão longe. E ali ela foi curada de depressão, de pânico. E ela começou a buscar o Senhor até o Senhor levar ela
para Bethel e hoje ela está lá vivendo o sobrenatural de Deus, completamente dependente do Senhor. Ama a palavra, ama. Ela é uma pregadora, é uma mestre. Estuda a palavra e fala: mãe, a palavra ela é poderosa, ela me curou, ninguém consegue tirar isso de mim, porque Jesus fez isso em mim. Hoje o Pedro, com 14 anos, quem conhece de perto sabe, ele acorda, a primeira coisa que ele faz é pegar a Bíblia para ler, sem eu falar nada. Eu nunca falei para o Pedro pegar a Bíblia para ler, de manhã ou à tarde ou à noite. Ele foi vendo a gente, ele vê eu e o Veríssimo ali estudando a palavra, orando, buscando ao Senhor. 14 anos, a primeira coisa que aquele menino faz é ler a Bíblia. Isso é um milagre. Isso é o maior milagre que um pai e a mãe pode contemplar. Nós estávamos cegos, sangrando. E quando o Senhor disse que aquelas folhinhas verdes seriam muitas mulheres, hoje eu estou vivendo uma promessa do Senhor. Estou vivendo uma palavra que Ele entregou para mim, que eu iria vir aqui. Talvez você tenha uma promessa que você olha e fala: como que eu vou viver isso? Como? Deixa eu te falar, vai acontecer. Vai acontecer. Se você se posicionar, se você escolher obedecer, e se você escolher estar com o Senhor, independente do que os seus olhos estão vendo, independente do que você está sentindo, mas crendo que Ele pode transformar e mudar todas as coisas, e colocando a dependência completamente nele, o Senhor fará. E as promessas que estão engavetadas, promessas esquecidas, filhos acorrentados e tantas coisas, vai vir a glória de Deus, porque uma mulher posicionada, a casa inteira se levanta. A casa se levanta, a casa é curada. Nós temos um poder de influência gigantesco, talvez você não tenha noção disso. Quem vai escolher a comida que todo mundo vai comer amanhã? Somos nós. E a comida espiritual? Você tem escolhido? Você tem orado? Lá em Provérbios 31:15 diz que a mulher, antes do amanhecer, ela já prepara comida para os seus. É a madrugada. Busquem o Senhor. Coloquem Ele em primeiro lugar. Se posicione. Escolha hoje. Sair daqui e falar: a partir de hoje, não é a partir de amanhã, não. É a partir de agora. É agora, Senhor, que eu quero. É agora que eu quero estar neste lugar. Amém? Se você pudesse ajoelhar, eu vou me ajoelhar aqui. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Eu creio que aquilo que o Senhor fez na minha vida, na minha casa, curando os meus filhos, curando a minha vida, Ele fará também. Porque hoje você vai escolher, você já escolheu se posicionar e agir. Aleluia. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Oh, Senhor, nós estamos aqui, Deus, porque nós precisamos tanto do Senhor, Pai. Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Eu me identifico, Deus, com cada irmã, com cada mulher que está aqui, Pai, nessa noite, Deus. Com cada família, Deus, que está aqui, Senhor. Uma mulher, quando ela se posiciona, Pai, uma casa inteira é transformada, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor o Teu socorro. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não aguentamos mais. Está tão pesado, está tão cansaço, o cansaço é tão grande. Eu olho para um lado e para o outro, parece que tem tanta coisa para fazer, Senhor, e não tem nem tempo para Ti. Eu tenho Te colocado em último lugar, Deus. Eu falo que vou fazer depois, que eu vou buscar depois, mas eu não consigo. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos perdão. Nos perdoa por essa negligência, por saber aquilo que eu tenho que fazer, mas eu não faço, Senhor. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa porque os nossos filhos estão morrendo dentro das nossas casas, debaixo dos nossos olhos, e nós não estamos vendo, Pai.
porque é a geração que vem após mim, Senhor. Deus, cuida, Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor nos leve para este lugar de arrependimento verdadeiro, genuíno. Um arrependimento, uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, Deus. Uma mudança de comportamento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca em cada vida que está aqui. Convença, Senhor, daquilo que só o Senhor pode. Convença daquilo, Deus, que deve abrir mão. O que é que eu devo abrir mão? O que é que eu posso abrir mão hoje? Para que eu tenha tempo para Ti, para que eu tenha tempo para os meus filhos, para que eu tenha tempo para o meu marido, para minha casa, Senhor, para que eu tenha tempo contigo no secreto, Deus. Eu sei que o Senhor pode prover, Senhor. O Senhor é o Deus da provisão, Pai. O Senhor não deixa faltar nada. Tu és o Senhor, Deus, o nosso pastor. Tu és o pastor do nosso coração, Pai. Pastorei a minha vida, pastorei os meus filhos, pastorei a minha casa. Pai, nós não colocamos, ó Pai, diante do Teu altar a nossa vida, a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, faça algo, Deus. Eu quero, Senhor, eu quero buscar a Tua face, eu quero obedecer, eu quero estar neste lugar, Deus, para ser curada, para ser transformada por Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem feito na minha vida, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos, quantos milagres, ó Deus, quantos milagres o Senhor tem feito, infinitamente vezes mais, Senhor, do que eu pensei e sonhei, o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa. Pai, eu coloco essas mulheres todas que estão aqui diante do Senhor, Deus, nessa noite. Pai, eu declaro sobre elas, ó Pai, um novo recomeço, um começo, Senhor, aonde o Senhor fará maravilhas. Mulheres posicionadas, mulheres, ó Pai, onde escolherão todos os dias estarem na Tua presença, custe o que custar, Deus. Nada é mais valioso e precioso do que a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelas mulheres, ó Pai, dessa nação, pelas japonesas também, as que estão aqui, Deus, neste país, para que o Senhor incomode elas, Deus, visite elas pela madrugada, acorde essas mulheres que estão dormindo, acorde as mulheres que estão, Pai, paralisadas, traga de volta aquelas que estão distantes para Ti, Senhor. Yeshua, se revele a essas mulheres pela madrugada, Deus. Para que as casas sejam transformadas, ó Deus. Quantas crianças, ó Pai. Quantos caixões que eu vejo. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor destrua todos esses caixões, ó Deus. Passa o fogo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que gaiolas sejam abertas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos Yeshua, Jesus vivo, vivo dentro dos lares, vivo dentro das casas. Em nome de Jesus, mulheres posicionadas, mulheres transformadas que vão transformar a sua casa, a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Deus. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor, querida.